Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o envio da atividade CineEduca do projeto de extensão. Começando aqui na página então de apresentação, a primeira coisa que vocês devem fazer, que eu acho que é melhor, né? Clicar nessa parte aqui de documentos e já fazer o download da ficha de frequência e do termo de cessão de uso de imagem. Eu já vou clicar aqui nos dois, que aí depois com calma eu vou mostrar como que vai preencher cada um deles. Na parte aqui das atividades extensionistas, já não vai ter como ver a minha atividade daqui do CineEduca. Como eu já dei o aceite, ela já vai estar aqui nas minhas atividades. Mas só para dar um exemplo para vocês, eu vou clicar nesse daqui que são patas solidárias. Eu não vou entrar em muitos detalhes de como que vai funcionar essa atividade de extensão. Eu só vou vir aqui na parte de baixo, que é para mostrar para vocês como que vocês dão o aceite na atividade. Só clicar aqui em Quero Participar, que automaticamente a sua atividade já vai parar aqui, minhas atividades. Então tá aqui, ó, projeto CineEduca Sala de Cinema, clica nela. O que basicamente vai ser esse projeto de CineEduca? Vocês têm que fazer a exibição de um filme ou físico em alguma instituição. Pode ser em uma escola, de repente pode ser um local em que vocês trabalham. E se de repente vocês já conhecerem o local de trabalho de vocês e saberem assim, realmente não vão deixar que eu faça a exibição do filme aqui e tudo mais, recorra ao polo de apoio. Né? Então, vocês podem fazer a exibição do filme no polo e, quem sabe, até ajudar os outros estudantes. Mas o objetivo geral desse projeto de extensão é assistir a esse filme ou físico, mostrar esse filme ou físico para a comunidade. Dando uma descida aqui, aqui são todos os detalhes da atividade, o que precisa ser feito, como exibir o filme, qual é o sentido de vocês aplicarem, então, esse filme para discussão. Essas partes aqui eu não vou entrar em muitos detalhes não, porque em tese, sendo bem direta, é mais enrolação. Realmente, é pra mostrar que é um filme interessante, que desenvolva a discussão e tudo mais. Essa parte aqui eu vou dar uma passada. Mostrar primeiro para vocês, então, o link de acesso ao filme, vocês podem encontrar ele no YouTube direto, então é só colocar lá o físico que vai aparecer, ou se vocês preferirem, vocês vão clicar aqui em baixar. E quando vocês baixarem, já vai estar até aqui o link do filme disponível. Eu recomendo que vocês primeiro assistam ao filme, para que quando terminar a exibição no local em que vocês forem fazer, vocês já tenham mais ou menos algumas coisas para falar sobre ele, tá? Que às vezes vai que de repente chega lá de surpresa, alguém te pergunte alguma coisa, você não sabe como responder, como tem um argumento mais sólido, você já tendo assistido ao filme, fica melhor para você fazer uma discussão ali com as pessoas. Ok, dando uma subida nessa parte daqui para vocês entenderem a carga horária do curso, do projeto no caso, né? O projeto tem uma duração de umas 32 horas, tá? Então, geralmente quando eles colocam essas divisões aqui, porque em tese você não tem como fazer um projeto em um dia. Então, vamos supor, eu realmente consegui fazer tudo em um dia só. Não vai ser validado porque se ele dá a carga horária de 32 horas na sua ficha de frequência, se você colocar que você fez em um dia, não vai ser validado. Por que eles então vão fazer essa divisão? Em tese, no primeiro dia, que seria uma média de 8 horas, seria o contato prévio com alguma instituição responsável para ver a possibilidade de atuação ou para verificar se de repente você pode fazer ou não a exibição desse filme. Pode ser no seu trabalho, no meu trabalho não tem como. Pode ser de repente no polo de apoio, e se de repente for na minha casa. Eu acho que de repente não tem problema a exibição do filme ser feita na sua casa, porque um dos projetos de extensão eu fiz em casa e ele foi validado, né? Mas aqui ele pede o CNPJ. No meu caso não tem o CNPJ e ele foi validado do mesmo jeito. Mas aí vale de repente para você perguntar para o seu coordenador do curso se ele seria validado ou não. Mas eu acho que realmente não teria problema, porque se em um projeto deu certo, nesse acho que também não teria problema dele ser realizado em casa, tá? No próximo dia, então seria a exibição do filme. No outro dia,
a entrevista ou o diálogo, então, com o público presente, então seria como se fosse no dia seguinte, mas isso pode ser feito realmente tudo em um dia só, e na ficha de frequência realmente você vai fazer, vai desmembrar essas partes, e no último dia, então, você vai fazer um relatório com relação a toda essa conversa, essa mediação que foi feita com relação ao filme, em um texto com no mínimo 15 e no máximo 25 linhas, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver vai ser com relação ao termo de uso de imagem primeiro. Porque como você realmente vai precisar ter as fotos das pessoas, comprovando realmente que houve público para a exibição do filme, é obrigatório você ter esse termo de autorização de uso de imagem e som. No projeto vai estar escrito que o filme ele pode ser exibido para pelo menos uma pessoa. Então, seu público realmente pode ser só com uma pessoa, ou então vocês podem pegar de repente umas 3 ou 4, várias pessoas, quantas vocês quiserem, contanto que para cada uma delas tem um termo de autorização de uso de imagem e som. Em um dos vídeos que eu estava vendo com relação a essa entrega de termo de autorização, a pessoa ela borrou o rosto do público, então não precisou do termo de autorização do uso de imagem, porque também tinham várias pessoas. Então, para evitar, aí fica a critério de vocês, se você quiser aplicar esse projeto para um público maior ou um público menor. Se for para um público menor, eu acho que realmente vale a pena fazer o termo. Se for para um público maior, aí então você pode ou borrar o rosto das pessoas e só pedir o termo de autorização para a parte da entrevista. Como eu apliquei para 3 pessoas, então eu peguei 3 termos de uso de imagem. Então aqui não tem nada demais, é só a pessoa colocar o nome, o RG, o CPF, aqui o endereço onde mora, autorizando então a coleta dos dados. Aqui tá 2024. Eu pedi para os meus colegas, então, eles riscarem o 24 e colocarem 25. Ok. A ficha de frequência, que é aquela que vocês veem lá no começo do projeto, que eu fiz a apresentação para vocês, como que ela vai aparecer? Aqui já tem, o começo já tá tudo bonitinho, então você vai colocar o seu nome, o curso, a atividade extensionista, então nesse caso seria educar sala de cinema, no período compreendido entre. Então aqui eu estipulei a data em que seria desenvolvido esse projeto, então do dia 25/11 até o dia 28/11, cumprindo a carga horária total de 32 horas. Então aqui já tá tudo bonitinho, mas quando vocês forem baixar esse documento, não vai ter o nome, não vai ter o curso, nem a atividade extensionista e nem o período e a carga horária. Tudo isso vocês vão ter que colocar, tá? A instituição concedente, então o local em que você vai fazer a exibição do filme, o CNPJ da empresa. Caso de repente, igual eu falei, eu não quero fazer em empresa, eu vou ver se de repente eu consigo desenvolver esse projeto então na minha casa, então você de repente não vai colocar o CNPJ. Aqui, então, o endereço, nome do responsável, então, quem é que seria o dono da empresa, o diretor, o coordenador. Se de repente for na sua casa, você vai colocar o seu nome, o telefone da empresa, de repente, se for desenvolvido na sua casa, então, o telefone da sua casa. Aqui, então, na parte de baixo, você vai colocar o que de repente foi feito em cada dia. Então, no dia 25 foi aquele contato prévio com a instituição, o número de horas. Aqui eu coloquei bem resumidinho, tá? Mas se vocês de repente quiserem copiar e colar tudo isso daqui, pode. É porque eu achei que ia ficar muito extenso, mas então eu preferi reduzir. No dia 26, então, foi feita a exibição do filme, 8 horas. Dia 27, a entrevista com o público, 8 horas. E no dia 28, o desenvolvimento do relatório, 8 horas, e a data final, tá? Então, vocês vão imprimir isso daqui. O responsável vai assinar, então, aqui os 4 dias que foram feitas as atividades.
vai assinar e botar o carimbo do responsável da instituição. Se de repente foi feito na minha casa, o que eu faço? Então, você só vai colocar a sua assinatura, não precisa ter carimbo, não precisa ter nada. Esse, então, vai ser a sua ficha de frequência, toda bonitinha. O termo de uso de imagem a gente já falou. A próxima parte que a gente vai falar vai ser o termo de entrega. O template de entrega, né? Só fechar essas partes aqui. Ok. Nessa parte aqui, então, o que você vai colocar? O seu nome completo, o RA, qual o seu polo. Nessa parte daqui, vocês vão ver tudo de novo, tudo aquilo que a gente viu na parte do projeto de extensão, eles vão explicar tudo aqui de novo. Então, essa parte vocês podem passar. Aqui vai ter o link do filme de novo. E aqui explicando direitinho como até que vocês podem fazer o envio, como que vocês têm que baixar o documento específico. Aqui o que deve ser realizado em cada dia, o link do filme de novo. Então, essa parte aqui está bem explicada tudo de novo. Essa parte aqui é importante para vocês se atentarem quando forem fazer a entrevista, então, com o público, porque aqui vão estar as perguntas que serão necessárias para você conseguir realizar a entrevista e conseguir fazer o texto. Então, aqui, o que você achou do filme de forma geral, o que achou da história do filme, faça um pequeno resumo da história, qual o contexto social, cultural que o filme passa, se você consegue relacionar a temática central do filme com aspectos da sociedade. Então, são perguntas bem interessantes para se fazer com o público. Descendo aqui, o que você vai ter? O contato prévio com a instituição responsável. Então, como que você comprova essa parte? Aqui ele coloca, nisso aqui, o registro textual do contato realizado, indicando data e horário e uma imagem e foto do local. Essa parte eu acho meio esquisita, essa introdução, mas basicamente o que você vai ter que colocar aqui? Vamos supor, eu coloquei então que o filme ia ser exibido no dia 25, então aqui você vai colocar 25/11. Qual hora que esse filme foi exibido? O horário, então vamos botar às 15 horas. A imagem vai ser o local em que foi exibido esse filme. Então, se for a sala da sua casa, você tira a foto da sala. Se de repente for no seu polo de apoio, você vai tirar a foto no seu polo de apoio, contanto que tem uma tela, um slideshow, alguma coisa que indique que o filme vai ser exibido ali, tá? Nessa parte de baixo, uma vez que o espaço foi viabilizado, você deverá convidar os membros da comunidade. Como que você vai comprovar essa parte? Aqui você precisa ter 2 imagens. Essas partes que estão em vermelho, eu acho bom, não precisa excluir, que às vezes eles falam assim, essa parte você pode excluir, eu acho interessante continuar deixando ela. Então, você vai colocar aqui, local com filme em exibição. Então, pode ser uma foto só da tela, se de repente o ambiente proporcionar que as pessoas que estão assistindo ao filme estejam vendo a tela, fica até um pouco mais dinâmico. Então, basicamente vai ser isso. A tela sendo exibido o filme. E aqui o público, nessa parte você pode mostrar só as pessoas assistindo, ou então no meu caso eu tirei uma selfie com as pessoas assistindo. Aqui eu realmente não vou mostrar o do meu trabalho, porque eu conheço meus colegas, eu sei que eles não iam gostar de eu estar mostrando a imagem deles aqui, mas tudo bem. Entrega das evidências. Deve realizar uma entrevista diálogo com o público presente sobre o filme. Como é que a gente comprova essa atividade? Então, eu entrevistei 2 professoras, eu fiz realmente no local onde eu trabalho. Então, aqui eu tirei uma foto minha de uma professora, a gente fazendo a entrevista, e embaixo eu coloquei uma legenda, entrevista com a professora Isabela. E embaixo você vai tirar o termo de sessão de imagem, que a gente nunca sabe onde deve colocar. Você vai tirar, digitalizar. Eu tirei foto e coloquei embaixo. Então, você vai ter uma foto da professora sendo entrevistada, ou da pessoa que você entrevistou, e embaixo o termo de uso de imagem dela. Na parte de baixo, eu entrevistei uma outra professora,
tirei uma foto de nós duas, botei uma legenda embaixo, entrevista com a professora Tainá, e embaixo coloquei o termo de uso de imagem dela. Em uma das fotos eu tirei foto com o secretário também. Como ele não conseguia ter tempo de fazer então a entrevista, então eu só coloquei o termo de uso de imagem dele. E aqui então a última entrega das evidências, que vai ser o texto. Então, quando você desenvolver todo o seu texto, todo bonitinho, você vai inserir ele aqui. Tem todo esse espaço, mas aí no meu caso começa a me dar agonia, espaço muito em branco, então eu diminuí tudo isso daqui, então não enviei com todo ele em branco. E essa parte da ficha do formulário de entrega, basicamente é isso que você tem que fazer. Agora, como é que a gente vai fazer? Para fazer a entrega desse trabalho, eu vou entregar hoje porque eu enrolei muito tempo para assistir esse filme, mas tudo bem, vou enviar aqui junto com vocês. Essa parte dos termos já está a etapa concluída, porque então seria o termo de aceite, né? Eu quero participar. As atividades, então, que vão ser desenvolvidas, né? Formulário de comprovação. Aqui a gente vai relatar como foi a nossa experiência na realização da atividade, de que forma essa ação contribui para o seu aprendizado. Às vezes até aqui já vem até automático uma resposta que você fez de algum outro projeto para crescer e melhorar. Essa daqui foi de um outro projeto de extensão, então vou colocar aqui. Foi de grande importância conhecer, vou botar qualquer coisinha, a opinião das pessoas sobre o filme e sua temática. Pronto. Informe se identificou alguma dificuldade na realização da atividade. Então, aqui de repente você pode ser sincero. Eu vou colocar aqui, então, encontrar um horário que fosse melhor para todos assistirem, né? Assistirem ao filme. Informa a quantidade de pessoas da comunidade que foram impactadas com a atividade. Então, quantas pessoas realizaram? 3 pessoas. A ficha de frequência. Ficha de frequência, essa daqui. É importante que você envie tudo em PDF, tá? Aconteceu de uma atividade minha, eu não consegui fazer em PDF, eu enviei em um Word, mesmo assim foi aceito. Mas é melhor enviar realmente em PDF. Aqui o estado em que você realizou, São Paulo, a cidade em que você realizou, o local em que a atividade foi realizada, nome e endereço. Aqui vai ser a parte das evidências, eu já vou colocar. Tá aqui, formulário de entrega, eu sempre deixo tudo nomeadinho. Então, formulário de entrega, atividade extensionista, que aí assim ninguém se perde em nada. Essa parte aqui depois eu vou colocar. Atenção, é sempre importante quando você chegar nessa parte, informe se o cronograma abaixo foi realizado. Então, você dá um aceite em tudo aqui. Essa parte depois eu vou terminar de colocar. Finalizou tudo, é só clicar em salvar. O projeto, ele tem mais ou menos uma duração de uns 3 meses para ser dado o aceite. Como no mês passado eu enviei as 2 atividades, elas demoraram acho que umas 2 semanas só. Não sei se é porque foi final do ano, então em 2 semanas já foi validado o projeto. Então pode ser que de repente seja validado em menos tempo, pode ser que demore um pouco mais, mas enfim, quando vocês terminarem essa atividade, vai aparecer aqui tudo em, não sei que cor que é essa verde, vai ter dado o aceite, vocês vão clicar nesse, aí quando vocês finalizarem, vocês vão fazer esse formulário de autoavaliação, que vai indicar se realmente esse projeto foi válido para você de uma forma ou de outra. Na finalização, vai ser como se fosse o responsável pelo local em que você fez o projeto para responder por você. Esse você pode responder mesmo, não tem problema. E depois vai aparecer a parte para você fazer o download do seu certificado e finalmente você acabou menos um peso nos seus ombros, tá? Esse então foi o meu projeto Cineeduca, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma.
Qualquer dúvida, tem os outros projetos aqui no canal, mas qualquer coisa, só colocar a dúvida de vocês que eu vou dar uma olhada. Até a próxima!